Salve Maria, povo de Deus, uma excelente terça-feira a você e toda a sua família. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui comigo. Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens e diz-lhe: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e a sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Deus abençoe a sua família e obrigado por sempre estar aqui me acompanhando por meio das redes sociais. Irmãos, neste evangelho é muito esclarecedor, é muito profético, né, na nossa vida. Aqui está sendo denunciado o perigo de colocar as tradições humanas acima da vontade de Deus. É o grande perigo que o mundo materialista e imediatista tem realizado na vida de muitas pessoas. Colocar as coisas deste mundo acima da vontade de Deus, transformando a fé em mera formalidade, é um grande perigo. Por isso Jesus vai dizer, né? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Repare que há um grande debate aqui. Os fariseus se reuniram, vieram de longe para ter com Jesus, para observar as atitudes de Jesus. E acabaram observando as atitudes também de seus discípulos. Eles repararam muito bem que os discípulos chegavam da rua e comiam sem lavar as mãos. Ora, quem que nunca fez isso? Eu trabalho em oficina, às vezes não dá tempo nem de lavar a mão, como alguma coisa ali com a mão cheia de graxa, de óleo mesmo, e por aí vai, né? Muitas vezes fazemos isso sem perceber, né? E eles viram que os discípulos fizeram isso. Então começaram a questionar Jesus. Nossa, os judeus, a nossa tradição não permite a gente fazer isso. A gente tem que chegar da rua, a gente tem que tomar até banho antes de tomar alguma refeição, porque é tradição, né? Ou seja, um pouco também é muito bom que a gente tenha essa higiene, né, de lavar as mãos antes de todas as refeições, etc e tal. Mas aqui não está, o questionamento não está em lavar as mãos, está em colocar
as coisas deste mundo acima da vontade de Deus, né? Jesus recorda que a verdadeira pureza vem do coração e não das práticas externas. Muitas vezes, irmãos, as pessoas fazem coisas para mostrar que vivem uma vida de santidade, uma vida de pobreza, de castidade, mas o coração está longe de Deus. Faz apenas para querer agradar as outras pessoas. Jesus está denunciando essas práticas. Jesus não está falando que é para você comer com as mãos sujas. Jesus não está falando que você tem que tomar banho, não é isso. Jesus está enfatizando essas práticas, do que adianta você fingir uma vida que está sendo uma vida santa, que adianta você rezar e não mudar de vida, né? E não mudar de vida. Faz apenas para agradar as pessoas, né? Jesus está denunciando isso. Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Coisas para mostrar que vive na castidade, anda com correntinha no braço, no pé, no pescoço. O Padre Paulo Ricardo fala muito bem isso, né? Você pode até usar correntinha de Nossa Senhora, se você não viver devidamente como um consagrado, você vai para o inferno com corrente e tudo. Isso é muito sério. E muito sério, porque as coisas de Deus precisam ser levadas a sério. A doutrina precisa ser levada a sério. Quando o homem substitui o amor e a misericórdia por rituais vazios, a religião perde o sentido. Porque muitas vezes as pessoas que se afastam de Deus, por que se afastam? Pelo mau testemunho que muitos cristãos têm dado por aí, colocando a misericórdia de lado e confiando nos rituais. Isso estraga a fé. A pessoa dentro da igreja, ela é santinha, bonita. O Padre Adriano falava isso aqui domingo lá na Santa Missa. A pessoa vive a vida santinha aqui dentro da igreja, lá fora é totalmente diferente. Fica se profanando com essas músicas, com essas atitudes mundanas, né? E se perde mesmo, se perde nas práticas mundanas. E não é nada daquilo que é dentro da igreja. Então Jesus está condenando essas práticas. E muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque vê isso. Vê que você prega bem, que você fala bem, que você se veste na santidade, mas lá fora você é totalmente diferente. Vive uma vida bagunçada, deve todo mundo, passa o povo para trás e tantas outras coisas erradas. Então Jesus está denunciando essas práticas. Por isso, meus irmãos, há exemplos que nós devemos seguir, por exemplo, dos santos. Exemplo dos santos. Dos santos que chegaram perto de Jesus. Nós devemos seguir o exemplo deles. O exemplo deles de se aproximar cada vez mais de Jesus, entregar mesmo a vida a Jesus. E o principal, realmente mudar. Eu encerro dizendo: para de ser seguidor, mude a vida, seja discípulo do Senhor, transforme a sua vida, deixe Jesus transformar a sua vida e dê testemunho, mas um testemunho bom. Deus te abençoe, uma excelente terça-feira. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, paz e bem. Não se esqueçam de compartilhar.